Olá, meu nome é Carlos Augusto Braga, eu sou professor de História e atualmente eu faço doutorado em História Social pela Unicamp. Bem, eu estou com a comunicação intitulada As Fumageiras e a Manufatura da História, a luta de operárias negras na Bahia, e esse texto ele foi produzido em parceria com o portal Gelé 10, com a rede de historiadores negros e historiadoras negras e também com o acervo Cutney. Eu sou um homem negro, tenho um cabelo grande, cheio, no estilo Black Power. Tenho uma barba com maior parte dos pelos na parte do cavanhaque. Tenho a pele preta, estou de camisa preta e ao fundo tem uma parede é, com cor verde e na minha esquerda tem uma janela de vidro, né, e alumínio. Cheguei nessa pesquisa de uma maneira até inusitada. No princípio, não queria pesquisar esse objeto, na verdade, eu não conhecia o objeto. Eu estava muito mais interessado em estudar o movimento anarquista na Bahia, mas ao passo que eu fui lendo as fontes, né, dos jornais socialistas e dos jornais anarquistas aqui na Bahia, eu encontrei um grupo de mulheres fazendo reivindicações e denúncias, né, de assédio no Recôncavo Baiano. Eu sou morador do Recôncavo, eu moro na cidade de Muritiba, e ao ver lá que as operárias de Muritiba reclamavam contra os abusos patronais nas fábricas de charuto, aquilo me despertou uma curiosidade e aí eu comecei a pesquisar. Anos depois, inclusive, conversando com minha mãe e tudo mais, eu descobri que a minha própria avó também chegou a labutar com folhas de fumo e o meu avô também foi operário de uma fábrica, né, de um armazém de fumo. Então, de certa maneira, mesmo não conhecendo essas questões, acabei indo, né, de encontro aí à história também da minha própria família, né. Ao começar essa pesquisa, o primeiro desafio era a questão das fontes, né. Eu comecei a procurar um acervo que estava quase que de posse privada, né, de uma das empresas, mas essa empresa acabou fazendo uma doação de 1.500 fichas, né, que são os registros dos empregados da Companhia de Charutos Dânima, e a partir desses registros, a partir dos jornais que eu já tinha encontrado, eu comecei a pensar e a formular um problema de pesquisa, né? E esse problema de pesquisa, de certa maneira, vem desde a graduação até os dias atuais, eu venho elaborando e pensando esse problema, que é como as operárias elaboraram, né, formas de luta contra o modelo produtivo daquelas fábricas, né? Ao passo que eu fui investigando, esse problema foi, de certa maneira, ganhando outras matizes, porque eu comecei a perceber que esse modelo produtivo, ele era um misto de opressões, né? Tanto raciais quanto também de gênero. Então, comecei a pensar essas lutas assim, de certa maneira, com várias matizes, com várias tonalidades. Bem, o texto de hoje vou começar a apresentar ele a partir das fichas, né? Porque me parece interessante a gente perceber. Eu encontrei primeiro uma ficha, né, de Maria Roberta da Silva. Essa ficha, essa operária, ela acabou nascendo, né, nos anos 70 do século XIX. Bem curioso, né, porque a catalogação dessas fichas foi feita somente nos anos 40, né, a partir de 1976 a 1977, a fábrica começa a catalogar as operárias que estavam lá. E aquilo me chamou a atenção, né, como uma pessoa que nasceu no século XIX e ainda estava trabalhando nas manufaturas nos anos 30, né, já chegando nos anos 40 do século XX. Foi então que eu também descobri que tanto a filha dela, Augusta Roberta da Silva, quanto a sua neta, já, né, a terceira geração de operárias, Enedina da Silva, também trabalhava naquela mesma manufatura. Isso tem um significado muito importante, né, um significado interessante, principalmente para as pesquisas, né, de um campo que a gente tem chamado de pós-abolição, né, dentro da história. Porque essas operárias, essa família de operária trabalhando nessas empresas aí, me parece um exemplo, né, de como, de certa maneira, alguns projetos de liberdade, alguns projetos
de conseguir o trabalho para ter autonomia, estava colocada ali nesse momento, né? Essa presença negra no Recôncavo, ela sempre foi muito forte, né? Por conta do própria história, né? O próprio legado e que estava estabelecida ali na cidade de Cachoeira, São Félix e Muritiba, mas no finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente tem uma formação de um complexo mageiro. E esse complexo mageiro, de certa maneira, começa a ter uma demanda muito grande por mão de obra. Então, a gente tem vários processos migratórios dentro do Recôncavo. Esses núcleos urbanos, eles acabam chamando a atenção, né, de trabalhadores e trabalhadoras, né, que acabaram de sair do cativeiro escravista, né, pensando aí o contexto do pós-abolição. Bem, essas mulheres passam a ser convocadas, né, passam a ser instaladas, passam a ser empregadas dentro dessas empresas. E aí, ao analisar as fichas, eu descobri que a classe trabalhadora, na verdade, o perfil social dessa classe trabalhadora no Recôncavo, ela tinha um perfil muito diferente daquele que a gente, de certa maneira, uma certa historiografia dos anos 60, início dos anos 70, acabou consolidando, né? Que é a ideia de um trabalhador branco, imigrante, masculino, de um determinado setor fabril. E aqui a gente tem um contraste, né? De todos esses elementos, né? Aqui nós temos uma presença majoritária de mulheres negras, de um setor de manufaturas e também uma mão de obra brasileira, né, de descendentes de trabalhadores e trabalhadoras escravizados. Essa presença negra no Recôncavo, ela não foi despercebida no período, né? Na verdade, a cidade de Cachoeira, de São Félix, e até também a cidade de Muritiba, a partir dos jornais, né, e de outras pesquisas também, a gente começa a ver que, de certa maneira, essa presença não era bem vista, né? Não era bem-vinda pelas elites sanfelistas, pelas elites cachoeiranas, né? As elites brancas aqui da Bahia, porque começaram a se atribuir a presença negra com o aumento de crimes, né? E, de certa maneira, com um certo teor, né? Um certo teor de que a presença daquelas pessoas ali iria dar algum grau de incivilidade para as cidades do Recôncavo. Nesse processo, a gente tem aí, pelo menos eu encontrei alguns exemplos interessantes, né? Em São Félix, por exemplo, um jornal propulsor, em 1916, ele começa a atribuir ao samba, né? Ao samba, ele chama de samba dos desordeiros, ou aonde o samba retumbava, que era um bairro chamado bairro do Salva-Vida, né? Que era um bairro operário, um bairro onde pelo menos eu encontrei 160 operárias da Companhia do Dânima morando nesse lugar. O jornal ele acaba atacando a presença das pessoas negras nesse bairro, né, por conta dos sambas, né, chamando de samba dos desordeiros, ou dizendo onde o samba retumbava, né, e ali fica os indícios muito claros dos ataques dos jornais, né, como se as manifestações das culturas negras fossem, de certa maneira, atribuídas a uma ideia de civilidade, uma ideia de crime, né, trazendo aí uma série de elementos de criminalização. Que eu fiz uma leitura, né, de como esses elementos eles vão servir para criar um certo discurso dessas elites, de um discurso de racialização, um discurso que vai ali atribuindo uma série de elementos, né, às pessoas negras, sem respeitar, no caso, as suas identidades, né, no caso, uma série de estereótipos, né, com a população. Por outro lado, o trabalho passa também a ser um dos motivos bem recorrentes desses jornais, né? E o trabalho é eleito ali como uma forma, como um dispositivo a disciplinar essa população. No ator mesmo jornal, o Propulsor, também em 1916, ele acaba atribuindo que o empresário, um dos empresários das fábricas, né, que era o Geraldo Dânima, que inclusive também foi prefeito, né, foi o primeiro prefeito da cidade de São Félix, ele tinha trazido ali com suas fábricas, ele levou ali, né, com a sua fábrica, a moral, né, uma ideia de apaziguamento daquela sociedade, né? Que o trabalho seria a arma mais útil, né, contra a ideia do ócio, né? Tá
sendo atribuída aí com a ideia de que o trabalho ele é um dispositivo e também uma espécie de manutenção daquelas hierarquias raciais que essas elites elas estavam, de certa maneira, temendo, né, ali no pós-abolição. A gente tem o fim da escravidão, né, com o processo de lutas que culminaram na abolição, e essas elites começam a se preocupar, né, se aquelas antigas hierarquias raciais elas vão se manter também no pós-abolição. E aí o trabalho aparece como esse motivo, como esse dispositivo para tentar disciplinar é, essa força de trabalho, né, e tudo mais. Interessante é que raça e trabalho passa a ser, digamos assim, destinos combinados, né? É quase que inseparável a gente pensar os dois nesse processo, inclusive no processo de formação da própria classe trabalhadora brasileira. Nas bancas de charutos, né, o cenário não era tão diferente. Né? Dentro dessas fábricas, eu cheguei a investigar o processo produtivo para pensar como é que funciona a manufatura, e ao pensar, é, ao ver como aquela fábrica estava organizada, a gente conseguiu perceber que havia ali um planejamento divisório das tarefas que não necessariamente estava na hierarquia de salários, né? Eu acho que a questão do salário é até secundária, né, nesse setor que eu analisei, mas uma divisão entre a concepção e a execução do trabalho. E essa divisão, para mim, é muito importante, né? Porque eu começo a pensar que a concepção, ou o que eu chamei de aparelho burocrático da produção, ele é onde está concentrada as classes capitalistas, né? E aí a gente percebe que os proprietários dessas fábricas, eles tinham um determinado tipo, eles eram homens, eles eram brancos, às vezes até estrangeiros, né? E num baixo escalão desse aparelho burocrático da produção, a gente tem a presença também de homens negros, né? Principalmente como mestres e contramestres. Então, eu estou pensando esses dois grupos, né, como duas classes capitalistas, uma de gestores, né, que é o quem controla a força de trabalho, ocupada aí majoritariamente por homens negros, e aí homens negros, né, a masculinidade negra sendo utilizada como uma espécie de dispositivo para controlar outros corpos subalternos ou outras pessoas, né, dos oprimidos, né, e um setor de alto escalão, né, que é os proprietários, né, dos meios de produção ali, que seria os homens brancos. Na parte de execução, a gente tem majoritariamente as mulheres negras, também tem a presença de homens negros, né? Mas é majoritária a presença das mulheres negras aí. A gente tem 80% dessa força de trabalho é de mulheres negras. E é onde a labuta acontece, é onde a produção acontece, é onde a força motriz das manufaturas estão acontecendo. E essa força motriz, ela é necessariamente de mulheres negras, né? A gente não tem homens produzindo charutos ou ocupando qualquer espaço do processo produtivo, colocando a mão no charuto, né? Executando tarefas que fazem parte ali do processo produtivo dos charutos. Quando a gente encontra homens nesse setor, é geralmente dentro de armazéns, eles estão trabalhando mais com carregando coisas do tipo. Essa divisão racial e também sexual do trabalho, ela começa a colocar uma espécie de exclusão específica para as mulheres negras, né? Uma vez que não existe mobilidade dessas mulheres para os cargos de chefia ou de gestão, e ao mesmo tempo elas também estão, se comparado com outras mulheres brancas que conseguiram trabalhar no secretariado, por exemplo, o salário delas acabam sendo menor que dessas mulheres brancas. Então a gente tem uma coisa que é uma espécie de racismo de gênero, né? Que é uma produção, né, racista, né, dos papéis de gênero que, de certa maneira, acaba atingindo as mulheres negras de maneira muito específica. Por outro lado, né, diante dessa estrutura social, a gente tem uma série de atitudes, né, de críticas práticas, né, eu gosto de chamar de críticas práticas, mas entendam como resistência, das operárias contra esse modelo de produção, que ele está interceptado pela raça, que ele está interceptado também pelo gênero. E aí a gente pode pensar
que essas críticas práticas, elas têm vários níveis, né? Eu geralmente gosto de separar as coisas, então eu pensei que há um nível mais implícito, mais silencioso, né? Que é o que eu vou apresentar aqui hoje, mas também há um segundo nível, né? Que é a explosão dessas lutas em lutas abertas. Nessas lutas práticas, nessas críticas práticas, a gente pode pensar a desobediência, né? Talvez como a mais emblemática, né? Dentro desse repertório de lutas. Porque dentro daquelas 1467 fichas que fui analisando, eu também fui encontrando várias vezes termos, né, que tentavam disciplinar essas operárias, né? Termos que, na verdade, diziam respeito a um projeto de disciplina das fábricas. Então, termos como insubordinadas, indisciplinadas, até malcriadas, né, apareciam bastante nessas fichas e sempre ao lado de suspensões, né? Alguns operários chegavam a tomar suspensão de 3 dias, 4 dias, uma semana. Para quem não conhece a produção de charutos e cigarrilhas, é interessante pensar que a produção delas, o salário delas advém do quanto elas produzem. Então, uma suspensão de 1 ou 2 dias significa uma redução, às vezes, bastante generosa do salário, né? Por outro lado, essas desobediências, né, essa indisciplina diante das normas fabris, né, diante dos mestres e contramestres, ela também era acompanhada por um outro tipo de prática bastante comum, que era o furto de folhas, né? Essas folhas eram usadas basicamente para o uso pessoal, às vezes para higiene, né? Que dizem que mascar a folha de fumo ela asseia os dentes, asseia a boca, limpa a boca. Mas também eu desconfio que há um processo aí de uso dessas folhas para uma produção informal de charutos e cigarrilhas. Encontrei várias notícias, né? Principalmente nos anos 40, sobre como havia uma produção clandestina de charutos, né? E essa produção, é claro que não chegava a afetar de maneira tão pujante a produção das empresas, né? Mas essa produção acabava pirateando, né? Criando aí cópias, né? Dos charutos produzidos pelas grandes marcas de uma maneira muito barata, né? E essa produção chegava a ganhar um nome, né? De charutos clandestinos, às vezes de charuto de balaio, que eram charutos produzidos e vendidos nas feiras da cidade, e também atingia um mercado religioso, né? Já que as religiões de matriz africana também utilizavam esses charutos, né, em seus rituais. E é interessante que essas operárias estão ali criando estratégias, né, para também furtar essas folhas, né? Algumas delas eram a folha, o furto diretamente dentro das manufaturas, e às vezes quando os patrões enviavam o trabalho, né, para a casa delas, que elas chegavam a levar o trabalho para o domicílio, no retorno dessas folhas elas acabavam colocando areia ou pedras dentro dos fardos e na hora de pesar para dar a mesma quantidade que elas tinham pegado antes, né, nas fábricas, né? Essas estratégias, de certa maneira, criava aí uma espécie de projeto, né, antinorma ou até um projeto de ressarcir, né, sei lá, um processo de exploração do trabalho, né, aquilo que elas achavam o que era o trabalho justo, né? Ainda considerando essas críticas, quando eu falo que essa estrutura produtiva ela está interceptadas atravessados por um racismo, atravessados por um sexismo e também pela exploração de classe, é, na maneira de como essas mulheres criam essas lutas práticas, elas também acessam, digamos assim, o seu repertório sociocultural, né, para poder agredir ou rasurar essas estruturas, né. Eu acho que um exemplo é o uso, né, do chamado, segundo uma fonte, né, segundo um memorialista, chamado A Magia do Candomblé, que é quando as operárias elas criavam, digamos assim, alguns tumultos dentro da fábrica com a questão de dar o santo, né, no meio da produção. Então, quando uma dava, a outra também dava, e aí você cria, de certa maneira, um tumulto, paralisando a produção, criando ali um empecilho, né, para que a fábrica continuasse a funcionar daquela maneira.
esse tipo de prática ele chegou a ter normas específicas, né? Os patrões tiveram que criar normas para que essas operárias não pudessem mais, de certa maneira, dar o santo dentro das fábricas, né? A gente pode fazer uma leitura como uma perseguição, né, racista, claro, né, uma perseguição religiosa, mas a gente também pode fazer uma leitura contrapelo e aí pensar esse processo como uma forma das mulheres criar uma espécie de protesto oblíquo, né? Ou seja, fazer um protesto e quando a norma chega até elas, elas poderiam, de certa maneira, colocar a responsabilidade desse protesto dentro de uma entidade ou dentro de uma questão mais espiritual. De toda maneira, eu estou entendendo aí que são esses legados socioculturais que estão apresentando formas de lutas, né, dentro do processo fabril. Acabei de apresentar o texto Fumageiras e a Manufatura da História, a luta de operárias negras na Bahia. É um texto que tenta, de certa maneira, apresentar para vocês um perfil social, né, diferente de classe trabalhadora, para a gente pensar o Brasil republicano, o Brasil da Primeira República, do pós-abolição, onde mulheres negras faziam parte majoritária, né, daquele setor. A gente também buscou entender como esse ambiente de trabalho, ele para essas mulheres negras, ele era um ambiente de trabalho com muitas hierarquias, né? Tanto hierarquias que levavam em consideração os critérios de gênero e outras como critérios raciais, e também como essas operárias elaboraram aí um repertório muito amplo de lutas, né, que gosto de chamar de críticas práticas, contra esse modelo produtivo, né, a partir da desobediência, a partir do enfrentamento, né, dos mestres e contramestres, o furto de folhas de fumo, e também acionando seus legados socioculturais para criarem tumultos no meio, no meio da fábrica, né, no meio da manufatura, criando aí uma paralisação, né, dentro das fábricas. Bem, espero que tenham gostado e até a próxima.